Acho que primeiro, muito obrigado por terem vindo, né, na terça-feira. E eu sou Luiz Matuto. Esse não é o nome que minha mãe me deu, né? O nome deu Luiz Fernando Tavares, dos Reis. Né? O Matuto ele veio por causa de um apelido que eu mudei para cá. Né? Eu não sou de Belo Horizonte, né? Eu moro aqui há 16 anos. Eu sou de uma cidade do interior. Então aqui na minha cidade, acho que mudou para vida, né? Então, deixa eu dar um zoom aqui, tipo assim, a cidade é vizinha de Varginha, então minha vizinhança é aqui de Varginha e o Lago de Furnas, né? Então, aqui é uma cidade de aproximadamente 80 mil habitantes no sul de Minas, no território caipira de Minas Gerais. É uma cidade muito pacata, muito interessante, né? Então, dá para vir ter uma feira no domingo, né? Vários doces, café da roça, doce de marolo. Você sabe o que é marolo? Se não chegar a falar marolo, acho que aqui vocês chamam de atemole. Lá no sul de Minas a gente consome muito misturado com outros doces. Assim. Então, bom, vocês são com bicicletas de uma marca Barra Forte, né, que é a bicicleta clássica de quem mora no interior bate uma laje. Né, tipo, isso na feira, quanto tempo que eu não vejo, né? Amendoim, quitutes típicos, né? Feijões diversos, então a alimentação na minha cidade e a relação com a cultura rural é muito grande. Né? Tem o Mar de Minas, né, que é a represa de Furnas. Né? Também a gente tem, além da represa, outros destaques, né, que, tipo, doce de leite Majestic, que é lá de cima lá, com uma das embalagens mais bonitas do Brasil. Né? Uma venda antiga que tem todos os nomes dos caloteiros e autocaloteiros, né, do distrito, da região. E fora isso, a outra pessoa mais famosa de Alfenas é o Rogério Fauzinho. Então, eu vim para cá, assim, mesmo tendo isso tudo lá, né, quando eu vim para cá com 19 anos, eu vim um pouco fugindo, né, da ideia do interior, assim. Existia uma limitação do que a cidade poderia me oferecer, né, enquanto capacitação profissional e assim, acesso à cultura. Então, em determinado momento, aquilo ficou muito pequeno para mim. Né, e eu, basicamente, em 3 meses, eu decidi quase que fugir de Alfenas e vir para cá para poder fazer design, sem nem saber o que era design, assim, só era uma desculpa, de fato, para poder sair. Assim. No começo, vivendo aqui, até troquei de sotaque, né, comecei a falar com vocês. Quando eu fui ver, tipo, eu estava perdendo um pouco de quem eu era. Assim. Nesse processo, aqui morando aqui, né, sobrevivendo, trabalhando com telemarketing, né, então, literalmente, tipo, matando leão por dia, assim, para poder conseguir, né, fazer as coisas que eu acreditava. Assim. Então, formei em design, né, pintava mural, fazia N coisas, mas eu não sentia, de fato, assim, uma conexão, né, uma verdade daquilo que eu estava entregando em vários projetos. Assim. Depois que eu fui entender, tipo, talvez, né, estava passando por um processo de depressão, assim, anos depois eu estava sendo diagnosticado. Então, eu acabei voltando para a minha cidade, né, no começo de 2016 para frente, várias vezes, né, para visitar minha família, botar a cabeça no lugar, ficar na casa do meu tio, né, desse cara. Então, tipo, quando eu acordo às 5 da manhã na casa do meu tio, essa é a visão do plural. Assim. Geralmente isso aqui também é pela seca. Então, onde tem. Acho que na projeção dá para ver, mas a gente tem um cavalinho, o cupim ali é a represa, né, na cheia ela enche. Assim. Então, nesse processo assim, de voltar lá, assim, eu fui ver que tipo, as coisas que eu gostaria de desenhar são as coisas de onde eu vim, assim, né, as histórias, tipo, as coisas da minha família, o simples. Né? E isso foi ganhando tipo, uma importância na minha vida, né, ao longo das coisas que eu estava fazendo assim, ao longo dos anos, de um jeito que eu não imaginava que poderia acontecer. Né? E como que surgiu o Arado? Assim? O Arado começou em 2018, né, com meu sócio, esse cara de Figueira de Rio, perto, do Grupo Brito, né? Então, ele é de Jacareí, interior de São Paulo. Em 2018, eu acho que pelo mestrado dele, decidiu criar o Arado, assim, um projeto de arte,
para poder falar do imaginário rural caipira. Começou a vir alguns trabalhos para ele de ilustração, algumas colaborações com restaurantes, né? E ele é um acadêmico, então ele tem uma pesquisa muito profunda, né? E assim, a gente se conheceu bem para trás, né, de fato, em 2011, na época do Flickr, uma rede social que tinha muitos anos atrás, né? A gente se organizava enquanto artistas, né, de grafite, mural, colagem, qualquer coisa assim, era do Flickr, que era a rede de imagem, né? E a gente conversava por arte urbana, assim. Com a morte do Flickr, passou tipo um hiato de anos, assim, e mais ou menos na época que criou a Arado, a gente se reconectou pelo Instagram de novo, e novamente a gente estava se interessando pelas mesmas coisas. Então eu estava dando esse mergulho, né, de volta para o interior, e ele também, de certa forma, colocando isso no trabalho de pesquisa dele, no trabalho artístico, né? E em 2020, na pandemia, ele me chamou para poder ser sócio e entrar na Arado de fato, assim. Então, a minha entrada na Arado, assim, foi a partir de 2020, né? E a gente sonhava muito, assim, então a gente acreditava, eu entendia o potencial da Arado, então a gente sonhava com as possibilidades do que poderia ser, né? Naquele momento era muito incipiente, assim, era só eu e ele, a gente com ideias de pesquisar, gerar textos, ensaios, desenhos, né, viagens, produtos, mas eram só ideias. A gente começou aos poucos a se organizar. Assim. Então, hoje, né, a gente definiu o Estúdio Arado, né, como uma iniciativa focada na pesquisa e divulgação do imaginário rural brasileiro. Assim. Então, a gente tem um foco inicial, né, no território caipira, que corresponde a parte de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Centro-Oeste, um pedaço do Sul, né, da Paulistana. E a gente articula hoje em dia com empresas, instituições, né, para a gente conseguir fomentar a pesquisa, alimentar, né, nossa base e conseguir divulgar isso. Assim. Então, a gente se organiza, né, em 3 pilares nesse processo, né, que é vivência, arte. Eu e o Bruno somos artistas, né? A vivência que é de fato sujar o pé no chão, né? E a pesquisa que é a parte mais nerd. Assim. Então, essas 3 áreas elas não seguem independentes, né? São correlacionadas. Assim. Por exemplo, aqui tem uma síntese, né? Então, esse livro de medicina rústica, no Dalceu Maynard, então, folclorista e pesquisador do começo do século XX. O Bruno é muito fã dele, assim, a gente já fez alguns trabalhos baseados nesse livro. Né? Aqui no Cavalgado, uma travessia que o Bruno fez na Serra da Mantiqueira, né? Então, um pouco do processo de ilustração que a gente tem. Assim, a gente vai do analógico ao digital hoje em dia. Né? Teve uma fase que era basicamente só analógica. Assim. E a gente entendendo essa lógica do Arado, enquanto potência, enquanto uma plataforma, a gente também decidiu assim, dividir o Arado em três frentes, assim, né? Que é o serviço, né, que a gente empresta nossa expertise para o outro, o instituto, que é uma vontade a longo prazo, uma construção constante da pesquisa, e o desenvolvimento de produto. Né? Então, a gente encara o Arado também como um laboratório para a gente poder fazer projetos do jeito que a gente quiser, como quiser. Né? Então, são os cartazes, né, o calendário, livros. Isso é a materialização gráfica da pesquisa. Né? Tratar sobre isso, pouco a pouco. Assim. Hoje, a gente se interessa assim, né, pelo desenvolvimento regional, né, as comunidades tradicionais, territórios, cartografias, mapas, né, ações de sustentabilidade, saberes e ofícios, a gente é muito atrelado nisso, de documentação, né, cultura popular, folclore, turismo de base comunitária, documentação da gastronomia, que é um eixo que a gente atua muito assim, hoje em dia. Aqui são um pouco dessas questões de vivência. Assim, né? A gente, de fato, começa a ter uma vontade, né, de viver questões, né, da terra, né? Estar em contato com agricultores, manifestações culturais, né? Pesquisar processos, saberes, cruzando com informações, né, dos folcloristas que a gente gosta, né, das pessoas que a gente estuda. Como Amadeu Amaral, né, Dalceu Maynard. Então, são pessoas que a gente acaba estudando
E a gente acaba cruzando isso assim, com o que a gente vê hoje. Duas cavalgadas no mundo, período que ele aqui algumas, né? Eu particularmente tenho interesse em festas populares brasileiras, né? Então, naquele momento que eu morava em Alfenas, eu não entendia a riqueza da minha cidade. No momento que eu quis sair de lá, né, que eu tive esse impulso de fugir, eu não fui entender que o que era mais interessante para mim, para o meu trabalho, era voltar para lá e olhar para as coisas de lá com outro olhar. Então, até hoje, tenho esse particular interesse na Folia de Reis, né? Meu sobrenome ele vem da Folia de Reis, meu avô nasceu no dia de Reis, em 6 de junho, então meu bisavô, ao invés de dar o sobrenome da família, botou Reis, assim, em homenagem aos 3 reis magos. E eu detestava, assim, na minha juventude, porque eu e meu irmão, a gente não tinha o mesmo sobrenome da família. Aí eu ficava assim, poxa, eu não sou Barbosa. Depois que eu fui entender a riqueza da manifestação da Folia de Reis, né? Então que isso era interessante e importante para mim. Então, esses são os bastiões, né? São palhaços da Folia de Reis. Eles têm várias explicações assim, dessa configuração das roupas e máscaras. Falam que são palhaços que seguiam na frente protegendo Jesus, né? Outros que representam 3 centuriões, né? Que se converteram no final, mas de fato, no fundo, isso não importa. Então, tem um conjunto de pessoas que se organizam, né, tipo, anualmente, do sul do Brasil até o Nordeste. Então, a Folia de Reis tem uma manifestação muito plural assim, no próprio Brasil. Minas Gerais, por exemplo, tem a Folia de Reis da minha região é completamente diferente daqui da região centro-oeste, que é mais ligada ao Congado, completamente diferente do norte de Minas. E assim, é muito, muito legal documentar isso, assim, e acompanhar eles, né? Tem 2 anos que eu ando com eles, assim. E eu fui encontrando, né, outros pesquisadores que tiveram as mesmas loucuras, né, nos anos 60, de pegar um corcel velho e mapear todas as folhas de reis do sul de Minas, né, todas as roupas, os trejeitos, assim. Então, tipo, é muito legal saber que tiveram pessoas, né, que fizeram isso. Eu posso comparar o que eu vejo hoje, né, enquanto manifestação de cultura popular, e comparar o que eu vi que caiu nesse período. E aqui são fotos de uma das coisas mais interessantes que eu pude ver na minha pesquisa nos últimos anos. Ano passado eu realizei um som que foi na Missa do Vaqueiro. Vocês já ouviram falar de Missa do Vaqueiro? Na cidade de João Gomes. A Missa do Vaqueiro, diferente da Folia de Reis, muito reis lusitanos, né, tipo, e veio para o Brasil, tipo, se misturou no amálgama, né, da cultura popular brasileira, tiveram contribuições indígenas, negras, né. A Missa do Vaqueiro é uma tradição que acontece a partir do século XX, assim, né, na segunda metade do século XX. Luiz Gonzaga, né, o rei do Baião, ele é de Pernambuco, de Exu. Ele tinha um primo, que era o Raimundo Jacó, que foi assassinado, né, nos anos 30, 40. E Gonzaga ele só foi ver anos depois. Ele foi saber que passa um grande período no Nordeste, aqui no Sudeste, né, cantando. Então, quando ele volta para a família, depois de um longo período, um padre, o João Câncio, ele conta a história do assassinato do primo dele. E a pessoa que matou não foi julgada, tipo, ser protegido político. Então eles decidem fazer uma missa, né, em torno, tipo, caminhando da reunião de Jacó, e também para todos os vaqueiros. E isso foi, sei lá, uns 53, 60 e poucos, que existe até hoje. Assim. Então, a coisa foi tomando proporções muito grandiosas. Né? E essa missa, ela tem uma ritualística própria. Né? Então, eles assistem a missa a cavalo, né, com toda a montaria, né, do vaqueiro, então, um gibão completo, assim. Ela tem uma trilha sonora específica, né, que começa com a música Morte do Vaqueiro, do Luiz Gonzaga, e todo o conjunto chama Rezas de Sol, né, uma composição do Jean Riff-Nizola, que morreu há 2 semanas atrás, com 93 anos. E é uma loucura. Acho que foi o lugar mais longe
por uma obsessão por cultura popular que já foi. São 800 quilômetros para dentro de Recife, assim, no Alto Sertão. E um dia antes da missa, de fato, né, rola a pega do boi. A pega do boi é um esporte que dá origem à vaquejada. Ela é muito mais bruta. Ali, as condições, assim, tipo, de lidar com a caatinga exigem uma brutalidade, né, na lida e uma fusão, né, do herói nordestino, que é o vaqueiro, com o cavalo. Então, tipo assim, na pega do boi, solta esse monovia numa res, com uma corda no pescoço com uma senha, com um número. Por isso que o João Gomes disse que ele tem a senha, porque ele é o vencedor. E nesse momento dispara, a vida solta, saem dois vaqueiros, né, paralelos, assim, correndo. Eles têm que tirar o barbante do pescoço. Eles abrem um pedaço assim, da caatinga, dá para poder ver ali. E literalmente assim, foram as pessoas com a maior habilidade de montaria que eu já vi na minha vida. Assim, e a demonstração de coragem, assim, que literalmente vai freando no meio no calcanhar. Assim. E nem tudo são flores, né? Mas no final passa bem. E assim, é de uma riqueza poder tipo, encarar isso como objeto de estudo, assim, essa fome de traduzir, né, entender e absorver graficamente assim, no interior do Brasil. Então, isso aqui eu coloquei que é uma coisa muito interessante. Assim. Esse cara ele estava só com o chapéuzinho dele, muita pilha no coração. Mas a roupa, né, a indumentária do vaqueiro não protege o rosto, não protege, tem uma peitoral para o cavalo, né, mãos, antebraço, né, peito, pernas, mas o rosto não. E a caatinga ela é muito experiente, assim, então é muito fácil rasgar o rosto. Então, muitas pessoas, muitos vaqueiros que eu fotografia tinham cicatrizes. Durante a pega do boi, eles deixavam, né, o sangue escorrer e ficar marcado para poder, tipo, é um código ali para eles, né, tipo, de valentia e coragem. Assim. Quem sou eu para poder falar alguma coisa disso? Né? Acaba que a gente fica muito esperado, assim, para gerar desenhos, uns testes, treinos, mas a pesquisa mesmo, essas incursões, né, de biografia, vivência com a família no interior, acabam gerando, assim, isso vai alimentando a gente para poder criar produtos próprios, assim, né, tipo, investigações próprias, né. Então, o Bruno, esse aqui é um projeto do Bruno, ele fez um mapa do Vale do Paraíba. Então, pega um pedaço ali de Minas Gerais, o sul de Minas, tem cruzou rotas de tropeiro, né, com picadas de mula, as rotas da estrada real. Né. Então, é muito importante para eles. Faz uma geografia afetiva para o Bruno, então ele acabou fazendo esse mapa. Assim. E a gente, eu vi o Bruno, além, né, do Ará, uma coisa que nos une é uma obsessão doentia por pescaria. Quem me conhece sabe que assim, eu sou um péssimo pescador, sou mais um entusiasta do que, de fato, um bom pescador. Mas é um tema que a gente gosta muito. Assim. E isso é um dos nossos prazeres e objetos de interesse, as coisas que emocionavam a gente começou a gerar um universo, né, de cartazes, calendários, né, e estampas. Acabam catalogando isso para a gente, assim, né? E com o tempo que a gente foi lançando as coisas, isso aqui é o segundo calendário da Arada, né, Peixes da Costa Brasileira. O primeiro foi esse aqui, que é o calendário regional. E no dia que a gente foi lançando, né, compartilhando textos, a gente foi vendo como que as pessoas se ligavam com a gente, assim, né? Não só o pessoal da cozinha, né, tipo, eram pessoas que acabavam conectando com a gente, tipo assim, e destravando com textos e ilustrações, travando memórias, assim. E a gente ficava assim, poxa, por que acaba conectando tantas pessoas com isso que a gente está fazendo? Né? E ficava essa pergunta, né? A gente continua a produzir.
Aí logo em 2021, eu comecei a produzir as coisas do Arábia aqui em Belo Horizonte, né? Em gráficos do Mercado Novo, e foi o primeiro calendário que a gente fez colorido. Tem os 3 calendários. Vou deixar assim. E assim, diferente da produção convencional de gráfica offset, que usa a coloria, né, Selic, a gente usa cor pura. Eu misturo as tintas na espátula, né, e vou acreditando nas misturas, né, tem um pouco de fé. Isso aqui é um pouco um processo, assim, né? Então, as provas de cor ali, como a secção amarela do gráfico, a sujeira das misturas de tinta, né, tipo, um diagrama para poder ver que cores que tinham sido, né, impressas no calendário. Isso dos pássaros, eu cometi a insanidade de colocar 11 cores para nunca mais na minha vida. Assim. E isso pelo início da pesquisa. Teve um ano que a gente quis fazer um calendário sobre café. A região do Bruno é produtora, eu nasci na região produtora de café, né, os melhores cafés do Brasil do sul de Minas. Isso não é bairrista. Mas, então, a gente acabou em 2022, né, para fazer o próximo calendário. Eu fiz uma viagem com o Cássio, né, que era um ilustrador que a gente tinha também, para poder conhecer lavouras de café diferentes, assim, diferentes escalas. Né. Então, novamente, eu recorri ao meu tio, né, então, que ainda cultivava no sul de Minas, tem todas as porteiras abertas. Né. E isso foi muito mágico, assim, a gente vê diferentes escalas, né, vivenciar isso, a gente acabou nesse time. Então, isso aqui são várias, né, de medidas de café. Né? Tipo, a galera cata apanhando café à mão, né? Então, para poder saber quantas medidas você coletou no dia, no capa para poder receber seu provento, você recebia esses dados. Eles são bem antigos, eles são impressos em tipografia. A gente acabou fazendo, né, com esse resultado o calendário do cafezal, o cafezinho, né, que conta a trajetória do café, né, do pé, né, de janeiro até a xícara, né, em dezembro. Foi bonitinho. E assim, esse é o Edgar, né, que é o gráfico que faz as coisas para a gente no Arábia, assim. Ele, antes da gente começar a aprender coisas com ele, né, eu imprimia cartazes como Trago Seu Amor de Volta, Boneco Voodoo do Amor, e coisas antigas, assim, sabe? Então, ele sai de um tipo de impresso muito ordinário de poste, né? Mas com uma vontade muito legal de aprender, tipo assim, de abrir a máquina dele, né, para que eu pudesse perverter, né? Porque nesse processo de impressão, eu acabo alterando os bicos de saída de tinta, tipo, sobrepõe cor sobre cor, que não seria uma ordem normal. E eu só consigo isso hoje, para poder ter o resultado das coisas da nave, com essa relação homem-máquina, né, do Edgar, com a Agast, né, dominante, que é a máquina dele, uma máquina fabricada na Tchecoslováquia. Nem existe mais enquanto país. Então, assim, uma das coisas que a gente acaba fazendo também no Arábia, a gente, por mais que a gente tenha essa alma de idoso, a gente acaba tipo, usando brechas para poder ter efeito, né, de desgaste de velho. Essa máquina é tão imprevisível que ela já dá sujeiras para mim. Eu só tenho que ter controle para não sujar demais. Aqui é um pouco do processo assim, do calendário desse 2023. Então, as pilhas, né, eu vim imprimindo cor por cor. Né? Aqui eu tenho, antes do contorno, né, umas sobreposições. Né? Eu acreditava que sairia próximo de marrom, graças a Deus foi. E até, tipo, esse calendário foi muito importante para a gente, assim. A gente já tinha alguns retornos, né, das pessoas gostando, mas começou a aparecer muito vídeo para a gente, né, dos pais, avós, tios, recebendo um calendário e contando relatos emocionados de quando eram jovens,
de quando eu acompanhava os seus pais na lavoura de café. Né? Tipo, foi uma coisa muito maluca, assim, né? Tipo, muito emocionado e tal. E lembrou, tipo, o Ricardo Tortinho, professor daqui, da escola de design da UEM, foi meu professor também. E uma das coisas que ficou muito marcado para mim, ele levou um texto na sala de aula, que era do Stefan Sagmeister, que era como o design pode tocar o coração das pessoas. E falando que ele foi para o congresso, né, e viu impressos cheios de acabamento, com dobras impossíveis, e tipo assim, o que isso significa? O que isso emociona? O que isso traz para mim? E a gente, tipo, recebendo esses depoimentos assim, né, eu cheguei até a comentar no Portilho, eu falei, cara, muito obrigado por conseguir, conseguir tocar o coração das pessoas com o trabalho que a gente faz. Isso foi a coisa mais legal possível, assim. Que acaba que a comunidade que a gente gerou em volta do Arado, assim, são de pessoas realmente muito apaixonadas com o tema, assim. E Bom Dia Brasil, tipo, esses cartazes que a gente fez, né, eu sintetizo muito o processo, assim, do Arado. A gente quase não tem nada que é individual, assim, são várias pessoas produzindo, né, tipo, somando em diferentes etapas, assim. Eu e o Bruno, a gente fica pirando, imaginando, claro que a gente desenha, layout, mas tem outras pessoas para poder ajudar que seria impossível, né, a gente puxar tudo sozinho, assim. Então aqui, tipo, desenho do Galfa do Bruno, projeto gráfico meu, da Letícia e Edgar, né, com a impressão que sem ele não seria possível. Então, só essas 4 pessoas para poder gerar. Esse cartaz aqui é uma doideira, assim, a gente já enviou uns 3 mil unidades dele, então, desde o Chico Pinheiro que apresentou o Bom Dia Brasil, tem na casa, até, tipo, o Jack Nicholson, que é um repórter do New York Times, que deu aquele furo do Bolsonaro da Embaixada da Hungria. Tipo assim, eu não sei que caminhos que esse galo percorreu aí, mas ele está ali. Né? E a gente, tipo, dessa ideia de que o Arado é uma plataforma e a gente que quer desenvolver coisas que a gente gosta, né? Em determinado momento, tipo, faltava experimentar uma cachaça. Né? Água, né? E a gente decidiu fazer uma cachaça, tipo, né, como rótulo, né, em papel, tipo assim, a gente pesquisou o dono, que ela fosse trançada, a gente queria que a nossa cachaça fosse como aquelas empoeiradas, ela tivesse uma dignidade de envelhecimento. Então a gente foi, fizemos, né, compramos um lote pequeno, 200 garrafas, né, 100 garrafas a gente fez trançado com uma comunidade de mulheres artesãs da cidade de Areias, e a gente achou esse boteco desse senhorzinho aí, que é o Guido, né, o Bartolini. Tinha uma coleção de cachaças assim, invejável, algumas eu vi ao vivo lá, que só estavam em catálogos da Fundação Joaquim Nabuco, assim. E ele deixou a gente usar o bar dele para poder fotografar a cachaça, e tipo assim, ele falou, parecia que já estão aqui, né? Não parece que vocês colocaram agora. Eu falei assim, que massa, era isso. A gente faz alguns álbuns de fotografia também, composição de layout gráfico, por exemplo, esse de Iemanjá, né? E toda essa coleção de cartazes, né? Vou colocar alguns para vocês passarem por aqui. Coleção de tiro.
cartazes, né, essa tradução gráfica da pesquisa, a gente foi chamando de gráfica brasiliana. Né? Então, a gente foi tratando de vários aspectos do Brasil, assim, com história gráfica. No determinado momento, ali, tipo, de 22, a gente recebeu um convite da Apex, né, do órgão estatal de exportação, né, para poder participar do Feira Salão da Itália. Que aí tem um pavilhão do Brasil, né, para poder falar sobre o design brasileiro, que estava acontecendo de melhor no design brasileiro naquele momento. E tinha também uma questão para falar, e tinha o que era tipo, design de ponta no Brasil, o que era design vernacular, que era design raiz. Assim. Então, levaram até sacos de café do Brasil, né, para poder ter o aroma. Né. Tinha desde o banquinho caipira, né, tradicional, a cadeira mole do Sérgio Rodrigues. Então, no final desse percurso, né, do pavilhão do Brasil, no Feira Salone, eles pediram para a gente fazer uma instalação com os cartazes, né, nessa área de distância, assim, lá. E o Bruno foi, assim, para poder aplicar, a gente, poxa, desenhando galo, galinha, milho, o trabalho foi para Milão. Isso não parava na minha cabeça, assim. E, assim, isso foi a parte, né, da gente, dessa tradução, dessa vontade da tradução gráfica, da pesquisa, mas, então, começaram a vir clientes, né, empresas, fazendas, instituições do terceiro setor, querendo que a gente trabalhasse, assim, vendo o que a gente fazia para a gente, né, o que a gente poderia fazer para eles. Então, essa de prestar serviço, né, a gente de emprestar essa expertise nossa para os outros, a gente definiu algumas regras, assim, que nem sempre todos os projetos vão atender, né, mas que eram importantes para a gente, enquanto princípios, para poder ter projetos. Assim. Então, tem um compromisso socioambiental, relevância cultural e impacto regional. Ora, alguns projetos eles tensionam mais para um lado do que para o outro, né? Mas isso tem funcionado assim, para a gente. Então chegou uma proposta lá dentro para a gente poder fazer. Eles estavam começando uma fazenda experimental na Bahia, então a pessoa poderia fazer o próprio chocolate, uma visita, então tinha um mapa da fazenda, também explicar. O que é a cabruca, né? Tipo assim, que é um sistema de agrofloresta lá que nasce o cacau. Né? A gente fez uma série de cartazes, mapas para essa fazenda lá dentro, esse projeto aqui. Com ilustrações de Thiago Modesto, a gente chamou ele para poder trabalhar junto, né? No Estúdio Lasca também. Então, esses são dois livros muito importantes assim, para quem gosta de gastronomia e alimentação no Brasil. A formação da culinária brasileira e a culinária caipira da Paulistânia, que são do Carlos Doria, que é um teórico, estudioso da história da alimentação no Brasil. E quando ele foi reeditar esses livros dele na Fósforo, ele pediu para a gente ilustrar, assim, pediu até do autor. A gente trabalhamos as ilustrações, né, a gente já tinha uma intimidade com o conteúdo, porque nós pesquisamos o Dória. A gente fez alguns cartazes também para fazer a pré-venda, né? E aquele ano foi a melhor pré-venda da Fósforo, assim. Foi muito legal. A gente já foi chamado para fazer algumas coisas no aniversário de um ano, né? Então a prestação estava começando a acontecer, né? Tipo, outros livros, gastronomia, isso acontecia, assim. A gente fez a marca da cidade de Januária, né, no norte de Minas, a marca da cachaça de Minas Gerais. E isso foi uma coisa muito legal, assim. Então, comecei a receber fotos, né, de Januária, e a população construiu a marca em cimento, né, de alvenaria na Praia Argentina do São Francisco, a marca sendo pintada por letristas vernaculares nos muros da cidade. Tipo, foi uma das coisas mais legais, assim, tipo, de retorno de trabalho. Tipo, a população acabou gostando e se apropriando da marca. As coisas mais difíceis que você desenha identidades para territórios. Né? As pessoas se identificarem.
a gente teve uma pijaria, assim, então a gente trabalhou com os votos, né, inspirados no livro. E isso foi uma cachaça, que sempre estava nesse universo. Aí a gente fez um projeto muito doido também, que foi para Carmin, uma marca de roupas. A gente desenvolveu uma coleção muito massa para eles. Foi bem da hora, assim. Esgotou em umas 1000 peças. Que eu também, a inspiração para essa coleção era roupa de ir para quermesse. Mais recente, agora em agosto, assim, tem projetos antigos, né, que eu coloquei aqui, tipo assim, esses são apenas legais e recentes, assim. Em agosto, a gente lançou uma coleção da Tokstok, são mais de 30 peças, 32, 33, aí tem 2 que estão em produção, assim. Foi um projeto longo, né, tipo de 1 ano e meio, assim, de desenvolvimento até os desenhos, né, até as provas, a gente fazia os ajustes. E assim, era uma demanda da Tokstok, que eles tinham já objetos de casa, decoração, né, e acabavam pegando imagens, né, tipo, para poder fazer alguns objetos, peças de um universo rural, tipo, latino-americano ou europeu. Então, não tinha uma característica brasileira, da casa brasileira. Então, o Ademir, que é o diretor de novos produtos lá, ele viu a Arado, chamou, e a gente acabou desenvolvendo, assim. E foi uma doideira, assim, foi numa quinta-feira a inauguração lá, então já estava disponível em todas as lojas do Brasil no site. Aí eu, né, fui na abertura, cheguei na minha casa no outro dia em Belo Horizonte. Aí tipo, um amigo meu falou, estou tentando comprar aqui, eu já tenho coisas esgotadas no site, no site. Ainda não caro, não é possível. E, tipo assim, as coisas começaram, tem saído bem, assim, então teve produtos que foram esgotados, a gente não esperava, assim, né? Então acho que um dos maiores orgulhos dessa coleção é conseguir ter feito esse copo de galinha, assim, que é um tipo copo de vovó. Tem outras peças, louças, avental, assim, então pode poder montar uma coisinha completa, assim. E vem a parte do instituto, né, que é o que a gente entende que é a vida a longo prazo do Arado, né. O produto, em determinado momento, a gente pode pensar de desenvolver essa materialização da pesquisa. Em determinado momento, a gente pode não querer mais ser um estúdio, mas a gente ainda tem uma certeza, né, que a gente quer trabalhar com esse tema para o resto da vida. Então, como que a gente vai desenvolver isso? Assim? Porque o design ele pode, nesse momento, né, tipo, como talvez no começo de curva de tendência do design que eu faço hoje. Mas as coisas que a gente pesquisa, que a gente quer catalogar, que a gente quer, né, tipo, divulgar e mostrar, é muito maior do que só uma atividade de um estúdio. Isso a gente entende de Arado enquanto uma plataforma. A gente tem lutado para poder fazer esse instituto a longo prazo. Assim. E algumas coisas a gente acabou desenvolvendo, assim, para poder a gente desenvolver os projetos, né, os textos, os ensaios, a gente foi desenvolvendo uma biblioteca, né, sobre o tema, assim, e hoje é uma biblioteca considerável, né, a gente está escaneando, digitalizando os livros para poder colocar eles à disposição, né. A gente fez um podcast, que está na primeira temporada, está no Spotify, são 10 episódios, então a gente discorre sobre a importância do milho na alimentação do caipira, né, tipo, a relação milho-mandioca litoral. A mandioca é mais para o litoral e o milho dá para o sertão, assim, para os solos. A origem do caipira, tipo, tem um episódio fantástico sobre o Cerrado, um dos meus favoritos é sobre cantos de trabalho. É uma coisa linda, assim. As playlists que a gente tem lá, né, e o nosso objetivo, assim, maior, a longo prazo, assim, é o desenvolvimento de uma enciclopédia rural brasileira, a gente catalogar esses verbetes, né. Então, esse esforço, né, essa produção de cartazes, calendários, na verdade, não é nada mais assim do que uma grande produção, né,
de imagens para essa coletânea de verbetes, assim, esse glossário, essa enciclopédia geral, que é um projeto a longo prazo, assim, que a gente pensa em desenvolver. E, assim, essa constância sobre esse tema, tipo, foi muito importante, assim. Em determinado momento, para 2022, eu estava desacreditado, né, tipo, do que eu estava fazendo, tipo assim, se era isso mesmo, né, que muitos anos, assim, de peleja, né, de luta, e só patinando, né, tipo, querendo fazer as coisas que eram importantes para mim, mas não, acho que eu não acreditava em mim, assim. E acabou que teve o BDA, né, que é o Prêmio de Design Brasileiro, que foi uma temática sobre o Brasil. E eu nunca tinha escrito nesse prêmio. Nunca foi muito afeito, assim, de fazer inscrições em prêmios antes, assim. E a gente ganhou como destaque do ano, né? Tipo, foi o único estúdio até hoje na história do PDA, conseguiu destaque do ano para o Voto Popular, Júri e Grande Prix. Né? Tipo, grande prêmio, assim. Então, foi, tipo, como se o Alfenense Futebol Clube, que é o time da divisão rural da minha cidade, tivesse ganhado a Champions League. Porque, querendo ou não, eu estava disputando com os melhores escritores de design do Brasil. Então dá para poder ver a cara que a gente estava de felicidade, assim, né? Isso foi um grande divisor de águas para a gente, porque a gente começou a acreditar mais em nós mesmos, assim, né? Então, esse é o caminho certo, né, que a gente está fazendo. E dá para poder esconder a cara de felicidade, assim. Então, outras coisas vieram depois, assim, tipo, a identidade do ano seguinte a gente fez, né, também do BDA. Tipo, essa semana a gente ganhou alguns prêmios em Madrid, né, no BID, no BDA de Design, Bienal Brasileiro de Design, né, da BG, que já não tinha muitos anos, a gente coloca 14 projetos. Mas isso tudo numa coisa, tipo assim, muito simples, que às vezes até hoje assim, eu penso, tipo, que loucura. Né? Eu estou parado, se filmando, né, no design brasileiro, fazendo algo muito simples. Estou falando uma linguagem para a pessoa do interior, né, tipo, eu estou desenhando o corpo da linha vaca, tipo assim, design, falando uma linguagem muito simples. E isso, tipo, é uma coisa muito, ainda, tipo, surreal pra gente, né? Tipo, tá falando sobre essa simplicidade, tipo, ter essa comunidade crescendo em cima, assim, e a gente crescendo também, né? Que, no fundo, né, uma das coisas que a gente fala e a gente acredita é que, no fundo, mesmo as pessoas que nascem na capital, né, todo mundo, em algum grau, tem poder dele. É inegável isso. Seja em relação aos seus avós, tios, pais, ou até uma vontade, né, tipo o Platão que se mudar para o interior. Existe essa relação. E talvez isso, na sua posição, seja o fato da gente conseguir, né, tipo, conectar tantas pessoas em volta, né, com um projeto que é uma mistura de estúdio, né, de loja, de instituto. Né. Uma das coisas que foram mais legais assim, do BDA, quando teve a abertura do Voto Popular, agricultoras, né, de cidades do interior, assim, e outros agricultores, né, esse grupo de agricultoras me marcou, assim, elas perguntando como que votavam na gente, tipo, como que eu imaginar, tipo assim, sensibilizar, né, pessoas, tipo, dos rincões do Brasil ali, para poder votar num prêmio de design que, assim, era completamente fora da realidade delas. O que movia elas a fazer isso? Assim? Mas são coisas que eu não consigo responder, assim, mas que a gente ao longo do tempo marado tem procurado. E mais, gente, muito obrigado pela atenção, assim, acho que eu gostaria de ouvir vocês também, de poder conversar. Então, trouxe os cartazes, tem alguns livros que a gente, né, escapa aqui também. Então, como vocês preferem, assim? Alguma dúvida, um comentário? Na parte dessa pesquisa, esse outro Bruno, ele é acadêmico. Ele continua publicando? Como ele conseguia, assim? Ele terminou o doutorado dele ano passado, né?
Então, eu acho que não estão muito de folga, assim. Então, agora ele está na Amazônia, está no Rio, né, colocando umas coisas para a gente lá, assim. A gente tem se divertido, assim. E ano que vem a gente vai começar uma editora lá, né? Então, todos esses ensaios, né, tipo as teses do Bruno, as coisas que eu registro, a gente desenha, a gente quer transformar isso em um projeto editorial. Então, isso a gente encara parado na plataforma, assim. Vocês começam normalmente a pesquisa, é mais pelo território ou pelo tempo? Eu fiquei pensando assim, o que normalmente chama assim. É meio misturado, mas sempre. Eu acho que a pesquisa começa pelo desespero. Tipo, porque assim, existe uma vontade, né, é tanta coisa, né, pra gente poder pesquisar, assim, tipo, começou por uma questão de território, né, então, acho que até isso foi muito importante pra gente, assim, se entender, né, então, que foi a pesquisa sobre os costumes do território caipira, né, se entender quanto povo, mas isso varia, né, assim, porque a gente fica uma fissura de documentação, assim, a gente brinca para ser um folclorista gráfico, né? Então, assim, muitas vezes acabam sendo curiosidades, uma coisa vai puxando para outra, assim. Então, a missa do vaqueiro surgiu porque eu estava comprando discos de música brasileira que eu gostava do projeto gráfico. Então, eu ouvi o projeto gráfico da missa do vaqueiro, conheci as gravuras do mestre Dila, então, mostrando. Dali foi um buraco sem fim, até eu chegar lá nesse nível. Então, o motivo das pesquisas, eles vão mudando muito, assim, os insights, os ganchos vão mudando muito. Tem uma outra dúvida agora, também pensando nisso na pesquisa. Como vocês documentam? Porque aí tem a pesquisa que pode gerar artigos, pode entrar na tese, mas também tem a pesquisa magética, de diferença, de concorrentes, e aí como isso entra tudo? A gente coleta tipo, áudio, imagem, desenho, vídeo, tipo assim. E aí tem um HD, tem um Google Drive. Jogando e vai, né, tipo assim, à medida que a gente vai pensando na materialização dela, a gente vai acessando esse material. Assim, então, tem hora de pesquisa gravada, livros, a gente começa a cruzar, por exemplo, essa pesquisa da Filha de Reis, né, hoje tem um outro pesquisador, assim, que eu cruzo informações com ele, por exemplo, né, que ele já morreu, mas ele publicou um livro que chama As Folhas de Reis do Sul de Minas, né, e tem outros artigos também, então eu acabo cruzando com outras pessoas, e a gente nunca faz nada sozinho também, né. A gente tem amigos, biólogos, e a gente acaba consultando eles para projetos mais profundos e complexos, assim. A gente também tem um jornalista que está ajudando a gente a articular tudo, assim. Claro. Mas na hora do processo criativo, que aí você está contendo e aí você está se aprofundando, e aí qual é o momento que você fala, opa, gente, acho que tem uma coisa muito interessante. E aí como que orquestra isso? Quem são as pessoas que vocês conversam? Esse momento? Cara, isso varia tanto, assim, né? Acho que eu posso citar um exemplo muito do café, assim, né? Então, sei lá, no calendário a gente já tem essa determinação de fazer um por ano, né? Então, o que tem que ser isso, assim. A gente fica batalhando, né, tendo, assim, para poder ver o mais interessante. Na época do café, né, eu falei, não, então, no meu coração, né, tipo assim, acho que tem a ver, né, houve um consenso. Aí a gente fez as viagens para o sul de Minas, né, então, documentou tudo, depois aí foi um processo de decupagem, né, como que a gente pode traduzir isso, né, graficamente. Então, eu fui, por exemplo, as imagens do calendário Rico de Penha, não sou eu que faço. Né? O Cassius fez, mas ele fez de acordo com a construção que eu imaginei. Então, eu procurei todas as cenas, né, descrevi elas, o que eu queria. Então, o Cassius ele foi fazendo, por exemplo, os esboços, né, de acordo com a descrição do lápis. Eu falei, quero isso aqui maior, isso aqui não, tal. Tá faltando aquele cachorro que toca no canto ali, a igrejinha que a gente viu,
né, tipo, fazendo direção, eu também entrego as ilustrações, em bico de pena eu faço a pintura digital, né, para poder transformar em impressão, né, pensando nas sobreposições retículas. Mas isso é um produto gráfico. No caso, tipo assim, esse acúmulo, né, de material, ele pode virar, tipo, a gente já fez curso online, podcast, também é uma materialização dessa pesquisa, em um outro formato. Então, ainda faltam algumas fronteiras para a gente poder, tipo, experimentar, assim. Só uma curiosidade, por que vocês começaram com um calendário, a escolha do calendário? Tem na casa de todo mundo. Era só interessante. Da padaria, borracharia, todo mundo faz calendário. Como que para mim parece mais fazível essa produção do que você vê do projeto gráfico, do projeto de produto mesmo. Mesmo que é dito, né, você escuta, você sente, como é esse processo de transcrever para um produto para projeto gráfico? Desculpa, eu não consegui, eu passei muito carro embaixo, desculpa, por favor. Como é o projeto de transcrever? Você vê que você não vê, você escuta, você sente que é um projeto gráfico, um projeto de produto. Você transcrever isso? Penso isso também. Cara, acho que eu não sei se eu tenho todas a melhor resposta para isso, assim, né? Mas essas coisas, assim, tipo, a pesquisa do café, por exemplo, levou a gente a acompanhar uma colheita e manufatura do fumo, né? Do fumo de corda, assim. E a gente sai, tipo assim, notando, puxando tudo, assim, né? Então acaba sendo uma antena parabólica. Eu lembro, uma das coisas que mais marcou, assim, foi na casa da Clara Valente, na Moeda, e isso foi coisa que eu pesquei e ouvi, assim, tinha acabado transformando em outras coisas. O cara, o vizinho dela, que tem carro de boi, estava falando assim, falando um negócio, eu pesquei uma frase, assim, que o mundo é o povo, né, se o povo acaba, tipo assim, o mundo também, assim, um jogo de palavras muito simples, assim, mas de fato, para aquilo que fazia sentido, né, para mim que estava pesquisando memória e cultura, né, se as pessoas morrem, não se acaba, assim. Então, eu acho que essas frases que a gente vai ouvindo, as coisas vão gerando um grande repositório, assim, né, de insights, né. Então, de fato, nunca, eu acho que usei nada tão de cara que eu ouvi no projeto, mas é uma coisa de referências, né. Então, assim, se a gente não tivesse tantos livros, a cara de viajar para lugares diferentes, né, de conversar com as pessoas, dificilmente a gente teria uma riqueza gráfica tão grande assim. Então, só vai acumulando, né. Então, acho que são coisas que eu não como falar, tipo assim, como que eu uso, né, porque vai acumulando na bagagem. Né. Eu acho que é sensibilidade também, sabe? De perceber as pessoas, as coisas, até de como usar isso depois. Eu acho que design no geral, assim, a construção da referência é meio que paralela com o desenvolvimento da sensibilidade também em alguns casos. Sim. Aí, gente, fala. Quando eu estava pesquisando a área, quando a gente começou, uma coisa que me veio muito é que, para mim, é meio que uma estética, a estética do agronegócio, sabe? Que é da permanente, aquela coisa toda. E aí você se encontrava muito a isso, do trabalho manual, coletivo, as coisas do campo mesmo. E aí eu fiquei pensando, vocês entendem o meu trabalho de vocês com algum viés politizado, assim? Ou vocês não se preocupam com essa parte? Cara, a gente perdeu muito seguidor na eleição, né? No passado, né? Para esse 2022, né? Por ter se posicionado assim. A gente incentiva, tipo assim, apoia, né, iniciativas como agrofloresta, né? Tipo assim, as sementes crioulas, né? Tipo, é impossível, né, o nosso trabalho não tem um posicionamento, né? Tipo, um posicionamento perante algumas coisas. Tanto que todas as vezes que a gente se posiciona, a galera que é
mais do agronegócio de direito, tipo assim, não entende que, tipo assim, o rural não é só eles, né, que existe todo um universo ali, né, de pessoas simples, de cultura, né, que nós estamos universitários, a gente se posiciona nesse lugares. Vocês não são do agronegócio, não, a gente é outra coisa. E acaba gerando alguns jeitos de vez em quando, assim, sempre aparece. Assim. E vocês já tiveram que abrir mão de algum trabalho? Cara, não. Assim, a gente, até hoje, assim, só fez prospecção, né, passiva, né, só chegaram em contato, assim. E, pelo não, né, como um estúdio, mesmo hoje eu tendo mais designers, né, a gente cresceu muito esse ano, se estruturou, a gente vende tempo, né. Então, quem presta serviço, basicamente vende tempo. Então, quando tem alguma coisa que, tipo assim, não está muito dentro do que a gente gosta de fazer, ou, tipo assim, realmente não faz sentido e tal, a página chega. Acaba que, tipo assim, a gente acaba negando os projetos que não tem a ver com a gente e tal. Por enquanto tá rolando. E uma curiosidade também, sistema base fixa ou para cada um? No Bonfim, aqui em Belo Horizonte. Aqui eu espalho muito porque eu fico pertinho lá, assim, que não é uma loja, né? Então é um espaço de produção, né? Expedição e estoque. Então se encarar como loja começa gente demais lá, tipo assim, não é realmente um espaço de venda, interação com o público, assim. Mas eu trabalho no Bonfim. Eu queria te perguntar qual que é o desespero atual na pesquisa. Desespero atual, cara? Peraí, só um minuto. Cara, eu acho que, de fato, assim, como são N vontades, né, N coisas, N projetos, a gente conseguir estruturar isso de uma forma metodológica para poder, tipo assim, o que a gente vai priorizar, né? Então, quais histórias, né, tipo, o que a gente vai correr atrás, né, e ainda isso surge com uma urgência de tempo, porque, querendo ou não, as pessoas que a gente está correndo atrás, né, para saberes, costumes, né, histórias, são idosos morrem. Então é uma corrida contra o tempo, assim, de pegar, caçar essas pessoas e, tipo, coletar, tipo, informações, documentar, né, tipo, até que elas, né, antes delas fazerem a partida, assim, né. Mas, porque, assim, é muito interessante isso, porque é um desespero meu das pessoas dos anos 30 e 40. Porque nos livros, né, de folcloristas que eu tenho, já se fala que está acabando, sabe, que se vê manifestações com time e tal, já está acabando desde 1940, então eu estou vendo isso até hoje. E eu tenho algumas teorias, assim, né, que um dia talvez, eu estou algum mestrado que eu tenho vontade de fazer, tipo, que faz, né, a cultura popular ser viva, isso, tipo, eu vejo na minha cidade, aqui em Belo Horizonte, no Nordeste brasileiro, em outros lugares, que toca a cultura popular na periferia. Quem faz a cultura popular ser viva, os costumes na periferia. Então, do mesmo jeito que, tipo assim, a pipa, né, a cultura de soltar pipa, o balão, é uma cultura tipo, de periferia, né, outras manifestações estão ganhando, tipo assim, esse status. Então, a Folia de Reis, por mais que sejam velhos violeiros, todos os bastiões são cria de alfenas, os bairros de periferia. Todos os palhaços são molecada nova, né, com tatuagem de palhaço no pescoço e cabelo descolorido. Então, tipo, existe, né, tem surgido sim, né, um interesse da galera mais jovem de perpetuar isso, assim, né. Só que é um interesse, né, que, tipo, realmente de quem vive cultura popular, né, são as pessoas de periferia. Assim. Isso é muito louco, porque da minha cidade, tipo, assim, as pessoas que são classe média e tal, não vivem isso. A maior concentração das folias de reis no meu bairro, na minha cidade, um bairro próximo meu, que é tipo um bairro de periferia e zona rural. Tá lá, vivo. Por mais do que, tipo assim, eu tenho um desespero de falar com os violeiros, né, com os donos dos grupos de folia e tal, mas a coisa vai continuar acontecendo.
todos escrevo sim, né, tem personagens icônicos, mas as coisas vão caminhando, assim, é mais uma ansiedade de tempo de vida, acho que não vou ter o suficiente para poder fazer tudo que eu quero. Assim. Então, a temporalidade das pesquisas é um pouco aberta. Elas se acabam. Elas estão ali, vocês vão alimentando esses vários braços. Sim. Cara, passa por tanta coisa, assim, então, às vezes viagens inocentes acabam virando, assim. Então, sei lá, essa coisa da música do vaqueiro, eu vi uma série de mercados, né, tipo, e, por exemplo, né, em Recife, né, tipo, o lado da minha mãe é pernambucano, né, por isso que eu tenho uma relação muito grande com o Pernambuco, assim. Então, esse olhar, né, tipo, da pesquisa, de ficar entendendo esses costumes, então fui vendo, conversando com o chefe de cozinha lá, que eu tava, pô, eu estou para a praia com peixe, né? Natural, quando a gente vai para a Bahia, tinha um peixe. Você vai para Recife, você não vai comer peixe. A cultura, tipo, do pernambucano, né, ela está tão fortemente ligada ao sertão que a culinária da capital, que é no litoral, é de costas para o mar. Quando você vai se alimentar, né, tipo, em Recife, mais fácil, com pratos sertanejos. Né? Você vai comer cuscuz, né? Vai comer mandioca, você vai comer muito charque, carne de sol, tipo puxada, né? Tipo sarapatel, baião de dois, e vai encontrar com mais dificuldade o camarão, tipo assim, peixe. Assim. E isso foram coisas que eu fui percebendo paralelo, assim, né? Eu discuti isso com o Thiago, que é das Chagas, com o chefe de cozinha lá, e ele falou, de fato, é essa configuração. Então, a gente acaba apontando, vendo coisas que vieram momentos de pesquisa anteriores e depois. Assim. Então, nesse trajeto para o sertão, assim, né, eu vi vários vilarejos, pinturas desgastadas de açougues públicos. Eu fiquei muito interessado de descobrir que história que é essa desses açougues públicos, né, tipo, no sertão. Assim. Então, isso já é um gancho para uma próxima coisa que vou acabar me enfiando, assim. Realmente a temporalidade, assim, tipo, parece muitas coisas aleatórias, mas à medida que o tempo vai passando, a gente consegue costurando, assim. Você falou hoje, eu acho que dá para preparar alguns projetos lá, tem três aspectos. Você tem um pouco mais, a cultura caipira e a cultura rural. Eu queria perguntar primeiro como é que vocês conseguem esses aspectos, não será mais barato, mas também uma dúvida mais específica, sobre o calendário dos ofícios. Eu acho que o meu trabalho com vocês que eu tive conhecimento que ocorreu algumas práticas urbanas no projeto. E eu queria perguntar como que vocês pensam, não sei se os exercícios da cultura caipira nos centros urbanos, como que vocês estudam, se existe o interesse dos grupos também em trabalhar práticas urbanas, caipiras, em projetos gráficos. Todas aquelas profissões no calendário de ofícios, elas também são praticadas no interior, assim, né? Então, não é uma visão do interior hoje, tipo assim, plenamente caipira-bucólica, assim, né? A gente acaba expandindo um pouco mais, assim. Agora, sobre essa influência, né, do interior nas cidades, né, isso está dentro, né, sobre vários aspectos, assim. A gente até no curso que a gente discutiu isso, assim. Isso fica até mais fácil aqui, né, em Minas Gerais, a gente fala sobre isso. Então, o hábito de colocar plantas no canto da casa, as espadas de São Jorge, né, tipo assim, são simpatias que a gente até fala com o catolicismo rústico rural, né, que se as pessoas do interior, né, tipo, elas têm características crendices muito específicas na sua forma de fé, né? Filtro de barro, né, são resquícios que a gente tem de costumes de coisas do interior, assim. E como você faz? As cidades, elas cresceram, se inflaram pelo êxodo rural que a gente teve no século XX. E as periferias da cidade são formadas, né, pelo êxodo rural. Então as pessoas, uma cidade crescer, ela tem que receber gente, né, tipo, as possam crescer naturalmente, né, ou pela imigração, assim. Então a cultura, né, rural, ela está, tipo, muito presente, assim, né, os hábitos alimentares, né, tipo, manifestações culturais. Então, se você ainda mais margeia a cidade, né, eu moro no Santo Início, eu faço divisa com o Sabará.
eu estou num bairro que é tipo, muito peculiar, assim. Tem hortas hospitais, as pessoas conversam de cadeia para fora, na rua, e que tipo, tem o Escotinho Donadores, né, que é o melhor café de Belo Horizonte, que tipo assim, é uma réplica, né, de uma cozinha rural que está lá. E são hábitos assim que nos bairros da gente, sempre eu sou, que você não vê, assim. Então, o rural está na vida da cidade, né, só que a gente não vê direito. Né. É outro exercício do olhar, assim. Tinha uma pergunta assim, mais direta um pouco da parte do escritório de vocês. E como é que foi isso que vocês já no início falaram no Arado, é serviço, produto próprio e é um instituto, assim, e no momento nenhum vocês ficaram em dúvida, a gente quer só serviço, ou a gente quer ser só uma marca de produto, não vou prestar serviço para ninguém. Cara, a gente foi tipo assim, amadurecendo isso, assim. Acho que o Arado ele começa mais com uma ideia de instituto, né, do que de qualquer outra coisa. Então a prestação de serviço, produto, principalmente o produto, ele vem como uma forma de experimentar, né. Então, infelizmente, né, eu sou formado em design, tipo assim, o que é ensinado na faculdade é que eu resolvo problemas, né. O design ele resolve um problema do outro. E eu acho isso uma afirmação muito infeliz. Porque na prestação de serviço, eu entrego o meu melhor para o outro ganhar dinheiro, por mais que eu tenha ganhado ali. Né? Então, eu sempre defendi isso para o Bruno, que, tipo assim, você manipular máquinas, né, tipo, perverter processos, então vamos experimentar nossas coisas, né, e fazer nossas piras. Isso acabou surgindo, tipo assim, preciso vender isso para poder alimentar a próxima compra de papel. Então, o produto ele veio meio que uma vontade de se expressar, né? E começou a vender, então ficou. O serviço também veio um caminho natural para poder, tipo, a gente sustentar, né, a longo prazo a iniciativa do instituto. Então, as coisas começaram a acontecer, a gente debate muito, né, sempre o futuro do Arado, assim, a gente vislumbra, a gente vê as costuras, né, dos projetos, assim. Então, isso foi, a gente viu que o projeto não era, tipo, quis ser só no estúdio, né, o estúdio vai vir depois. Então, isso de encarar com uma plataforma, a gente lutar em 3 frentes, né, isso variar, assim, foi um jeito da gente entender potência, né, então, tipo, cada iniciativa que a gente vai fazer vai encaixar onde aqui, e vai fortalecer qual outro pilar. É meio que tipo uma regra, assim, para a gente poder conseguir seguir em frente, assim. Eu tenho uma dúvida sobre o dia a dia. Eu vejo que são vários âmbitos que o Arado acaba trabalhando e como que isso é organizado no dia a dia. Pergunto isso porque eu tenho dificuldade de colocar todas as coisas que eu tenho na minha cabeça para poder fazer e acontecer. E aí tem, sei lá, pesquisa que tem um tempo mais prolongado, aí tem o serviço acontecendo, aí tem uma ideia que surgir, como que isso se desdobra em escoar, assim. No começo era caótico, né, porque, tipo assim, né, por mais... Começaram 2 artistas, né, tipo assim, o designer, artista gráfico, o Bruno, artista plástico, montando o CNPJ. A gente tentava se organizar da melhor forma que era possível naqueles momentos, assim, mas... hoje, a gente tem uma estrutura melhor. Então, agora hoje são 9 pessoas. Então, eu tenho um gerente de projeto, eu tenho uma pessoa só para expedição, e cuidar do espaço, tipo, lidar com o fornecedor, de fazer produção, tem o gráfico, tem o jornalista que, tipo assim, ajuda, eu escrevo, não escreve, mas, tipo assim, às vezes é melhor alimentar ela com a minha pesquisa ou ela gerar o texto final. Então, a partir do momento que a gente foi soltando coisas das nossas mãos, aprendendo a delegar, entender que para poder fazer tudo o que a gente queria, de aumentar a equipe, né? Então, principalmente, né, hoje eu tenho uma gestora de processos, né, que ela ajuda muito nesse ponto de organizar, assim. Então, a gente tem reuniões de pauta, tipo, quais são as metas do semestre, né, que a gente vai fazer. Basicamente, a gente se organiza assim, e com a peculiaridade que o Arado ele sempre foi home office. O Bruno, meu sócio, eu vejo ele 3 vezes por ano, no máximo. Assim. Então, eu tenho gente trabalhando em Curitiba,
São Paulo, Roma, Goiânia, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Tipo, se a gente não tivesse aprendido, né, uma maturidade, né, tipo, para poder lidar, né, online, assim, acho que a gente teria patinado muito mais, assim. Eu acho que uma dúvida geral é: você vai vender as coisas que você fez? Se você quiser comprar. Só os caminhões que não. Sobre os materiais dos produtos que eles fazem uma pesquisa dentro disso. Sim. Esse papel que eu uso para os cartazes, por exemplo, é o VG. Né? Eu acho usar ele hoje uma grande piada, assim, porque ele já foi um papel tipo, muito requintado para convites, né? Um papel especial, mas por uso excessivo, designer torce o bico para ele. Então, esse papel, né, bom e ordinário ao mesmo tempo, tipo assim, eu gosto muito dele, por isso bom e tal, tipo, eu acabo usando assim, mas muitas coisas acabam gerando, tipo, vontades, assim, de caçar coisas, né. Então, a pasta de manjar, de álbum de fotografias, é do papel Timbó, né, que é o papel de fazer pasta suspenso de arquivo. Deixa eu achar aqui, ó. Esse marmorizadinho aqui, ó. Eu queria muito fazer um negócio com ele, nunca conseguia. Eu achei um fornecedor do Sul, mandei de frete aéreo, um pacote para mim, assim. Então, sai catando coisa, tipo assim, na internet, tentando achar materiais específicos, se não tem como fazer, de dar um jeito. Bom, a gente queria fazer o trançado das garrafas, né? Então, assim, foi uma luta, nós achamos uma associação que fazia, né? Tem essa parte divertida do desafio, assim, do material, do processo também. No quesito papéis, é mais BH ou se no quesito papéis, assim, o fornecedor é mais BH? Eu compro direto da fábrica. Então, tipo assim, eu compro muito pouco de servidor ali do estoque, para mim não compensa, assim. Então eu compro 70 pacotes de papel, né? Então, tipo, eu compro direto da fábrica, assim, então vem no caminhão. Mais alguma pergunta? Eu acho que a gente pode encerrar. Gente, muito obrigado, né, por terem vindo aqui para poder falar tanta abobrinha na vida de vocês. Muito obrigado mesmo.